No momento em que ouvi aquelas palavras, uma lança de gelo atravessou meu peito. Ela fica mais fácil de lidar depois dos remédios. Meu marido, falando de mim para o nosso filho como se eu fosse um fardo, ou pior, um incômodo. Fiquei paralisada no nosso corredor, com a mão agarrada ao batente da porta, enquanto as vozes deles vinham da sala de estar. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar, eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso me ajudará a continuar abrindo meu coração. Meu nome é Margarida e tenho 72 anos. Moro em um pequeno apartamento de 2 quartos na Bela Vista, em São Paulo, onde os sons da cidade nunca dormem e minhas preocupações também não. Todas as manhãs, acordo sentindo como se estivesse carregando o peso da decepção nos ombros. O zumbido constante dos ônibus na avenida lá embaixo se mistura com o cheiro azedo do lixo que transborda na calçada. Tudo isso se funde com essa dor contínua dentro do meu peito. Uma dor que carrego há tanto tempo que esqueci como era respirar sem ela. Arrastando-me até a cozinha com minhas pantufas gastas, aquelas que o Daniel me comprou há 3 natais. Elas estão se desfazendo agora, assim como tudo mais na minha vida. Preparo meu café fraco, apenas um torrão de açúcar porque o médico diz que preciso controlar minha diabetes, e olho para aquela foto antiga presa na geladeira com um ímã do Guarujá. Lá está Daniel, ainda criança, com suas mãos gordinhas tentando alcançar um balão. Lá está meu marido Ricardo, com o braço em volta da minha cintura, nós dois sorrindo como se tivéssemos o mundo inteiro sob controle. Aquela foto parece uma mentira amarga agora. Ontem foi o aniversário de 38 anos de Daniel. Esperei ao lado do telefone por 2 horas, observando os minutos passarem no velho relógio da cozinha. Nada. Nem uma ligação, nem uma mensagem de texto. Nem mesmo uma daquelas mensagens de voz rápidas que ele às vezes manda quando está correndo entre reuniões. Enquanto isso, Ricardo estava sentado em sua poltrona reclinável na sala, rolando o feed do celular, ignorando completamente o vazio que preenche este apartamento como ar viciado. Eu continuava repassando aquela conversa que ouvi 3 dias antes. As palavras ecoavam em minha mente, cruas e cortantes. Ela fica mais fácil de lidar depois dos remédios. Lidar. Como se eu fosse um animal difícil que precisasse ser sedado até a submissão. Minha expectativa era simples: ser cuidada, valorizada, tratada como a mulher que passou 45 anos construindo esta família com as próprias mãos. Em vez disso, enfrentei o silêncio ensurdecedor da negligência e a traição chocante que pairava em nossa casa como uma forca invisível. Mas deixe-me começar do início. Deixe-me contar como cheguei até aqui, a este momento em que estou falando com você, em vez de com as pessoas que deveriam me amar mais. Construí esta família pedaço por pedaço, com mãos doloridas e um coração esperançoso. Por décadas. Décadas. Sacrifiquei tudo. Meus sonhos de me tornar professora, minha caderneta de poupança que construí trabalhando em turnos duplos na lanchonete do hospital, minha saúde que se deteriorou enquanto eu cuidava das necessidades de todos os outros. Abri mão de tudo, pensando que amor significava doação infinita. Mãe, pode me emprestar 2.500 de novo? Te pago na semana que vem. Prometo. Foi o que Daniel me disse na primavera passada, parado nesta mesma cozinha, com os olhos evitando os meus como sempre fazia quando o assunto era dinheiro. Eu dei a ele sem pensar 2 vezes, porque é isso que as mães fazem, certo? Nós damos até não sobrar mais nada para dar. Lembro-me da primeira vez que ele pediu dinheiro. Ele tinha 25 anos, recém-formado em administração com sonhos maiores que sua conta bancária. Só até eu me estabilizar, mãe. Você sabe que eu sou bom pagador. Esvaziei minhas economias, 50.000 reais que eu vinha guardando para um dia de necessidade. Esse dia de necessidade nunca chegou para mim, mas as tempestades de Daniel pareciam intermináveis. Com o passar dos anos, os valores aumentaram e as promessas se tornaram mais vazias.
10.000 para o depósito calção de um apartamento. 15.000 para o conserto do carro. 25.000 para o casamento dele, para o qual mal fui convidada, apenas uma pequena cerimônia no cartório onde me sentei no fundo como uma estranha. As palavras de Ricardo cortavam mais fundo do que os pedidos de Daniel jamais poderiam. Você não entende a pressão que eu sofro, Margarida. Você nunca trabalhou no mundo real. Mundo real? Como se criar o filho dele, manter sua casa, cuidar dele durante 2 ataques cardíacos e um esgotamento nervoso não fosse real o suficiente. Como se os anos que passei trabalhando à noite no hospital enquanto ele construía sua pequena construtora não fossem contribuições reais para nossa vida juntos. O silêncio após essas trocas era ensurdecedor. Ele se instalava em nosso apartamento como uma névoa, densa e sufocante. Comecei a me perguntar: eu só tinha valor como uma carteira? Uma enfermeira. Uma sombra movendo-se silenciosamente por suas vidas, limpando suas bagunças e não pedindo nada em troca? Comecei a anotar tudo em um pequeno caderno que escondia na gaveta da minha cômoda. 90.000 para Daniel em 3 anos. Sem contar as compras de supermercado que eu fazia para a família dele, os presentes de Natal para meus netos que vinham com cartões assinados com amor, papai e mamãe, nunca uma menção à contribuição da vovó. Sem contar as noites em que cuidei das crianças enquanto ele e sua esposa iam a restaurantes caros que eu nunca poderia pagar. O perdão sempre veio fácil para mim. Estava costurado no tecido de quem eu achava que deveria ser. Boas esposas perdoam. Boas mães se sacrificam. Boas mulheres não pedem muito. Mas a dúvida começou a crescer no meu peito como um tumor, alimentada por cada promessa quebrada e cada olhar de descaso. A negligência não era dramática. Era silenciosa, persistente, como água pingando na pedra até finalmente rompê-la. Aniversários passavam despercebidos, não apenas esquecidos, mas ignorados. Quando fiz 70 anos, assei meu próprio bolo e cantei parabéns para mim mesma nesta cozinha vazia, enquanto Ricardo jogava truco com seus amigos e Daniel estava ocupado demais com o trabalho para visitar. Minha tosse persistente foi ignorada por meses. É só alergia, Ricardo dizia sempre que eu mencionava sentir falta de ar. Quando finalmente desmaiei no supermercado e fui levada às pressas para o Hospital das Clínicas, o médico me disse que eu estava com pneumonia. Uma pneumonia grave que vinha se desenvolvendo há semanas. Liguei para Daniel do meu leito de hospital. Não consigo ir hoje, mãe. As coisas estão uma loucura no escritório. As coisas estavam sempre uma loucura no escritório quando eu precisava dele, mas nunca loucas demais para pedir dinheiro. Os remédios começaram depois da internação. Pequenos comprimidos brancos que Ricardo insistia serem para minha ansiedade. O médico disse que você precisa relaxar mais, parar de se preocupar com tudo. Mas eu não me lembrava de ter falado com nenhum médico sobre ansiedade. Lembro-me de falar sobre minha tosse, minhas dores no peito, minha dificuldade para dormir porque me sentia tão sozinha. Não me lembro de concordar com uma medicação que me fazia sentir como se estivesse flutuando fora da minha própria vida. No início, achei que a sonolência era normal. Recuperação, Ricardo chamava. Mas semanas se passaram, depois meses, e eu sentia como se estivesse vivendo atrás de um vidro grosso. Tudo parecia abafado, distante. Meus pensamentos se moviam em câmera lenta. Quando tentava discutir as finanças da família, ou perguntar quando Daniel poderia me pagar de volta, eu me via incapaz de formar as palavras corretamente. Viu? Ricardo dizia a Daniel durante suas visitas. Muito mais calma agora. Comecei a esconder os comprimidos em vez de tomá-los. Colocava-os debaixo da língua e cuspia mais tarde. Lentamente, a névoa começou a se dissipar, e com ela veio uma clareza terrível sobre o que estava acontecendo comigo. Foi quando ouvi a conversa que mudou tudo. Eu tinha voltado mais cedo da minha ida semanal ao mercadinho da esquina. Minha artrite estava atacada, então decidi pular a farmácia e voltar direto para casa. Ouvi vozes na sala de estar, Ricardo e Daniel,
falando nos tons baixos que as pessoas usam quando estão discutindo problemas. Ela tem perguntado sobre o dinheiro de novo, Daniel estava dizendo. Ficando insistente sobre isso. Não se preocupe com isso. A voz de Ricardo era casual, desdenhosa. Ela fica mais fácil de lidar depois dos remédios. Dê mais alguns dias e ela vai esquecer tudo. Ela sempre esquece. Fiquei parada naquele corredor, com a sacola de compras cortando minhas palmas, e senti algo quebrar dentro do meu peito. Não meu coração, isso vinha quebrando lentamente há anos. Isso foi algo mais profundo. Minha confiança, minha crença na bondade fundamental das pessoas que eu mais amava. Eles não estavam apenas pegando meu dinheiro. Eles estavam pegando minha mente. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com as mãos em volta de uma xícara de chá frio, encarando a parede onde eu havia pendurado o desenho da primeira série de Daniel da nossa família. 3 bonecos de palito de mãos dadas sob um sol sorridente. Minha família escrito em giz de cera na parte inferior. Onde estava aquele garotinho que costumava rastejar para o meu colo quando as tempestades o assustavam? Quando ele aprendeu a ver sua mãe como algo a ser gerenciado em vez de alguém para amar? Peguei meu telefone e fiz algo que nunca havia feito antes. Abri o aplicativo de gravação de voz que Daniel havia me mostrado meses antes. Ele disse que poderia me ajudar a lembrar melhor das coisas quando os remédios me deixassem confusa. Em vez de gravar lembretes para mim mesma, eu o carreguei comigo, esperando. Não demorou muito. 2 dias depois, eles estavam de volta ao assunto. Ricardo estava explicando a Daniel como me lidar quando eu ficasse difícil. Mas desta vez, eu estava pronta. A chave é a consistência, Ricardo estava dizendo. Na mesma hora todos os dias, amassado no café da manhã dela se ela começar a se recusar a tomá-los voluntariamente. A irmã dela passou pela mesma coisa. A família disse que a medicação era a única maneira de mantê-la controlável. Minha irmã? Ruth havia morrido há 5 anos de complicações relacionadas à sua diabetes, mas ela passou seus últimos meses em uma névoa de confusão que sua família atribuiu à sua doença. Será que eles também a estavam medicando? E se ela descobrir? Daniel perguntou. Ela não vai. E mesmo que descubra, quem vai acreditar nela? Ela é uma mulher de 72 anos com histórico de ansiedade e depressão. Somos sua família amorosa, cuidando de suas necessidades médicas. Fiquei do lado de fora da porta da sala, meu telefone gravando cada palavra. E senti algo que não sentia há anos. Não tristeza, não mágoa. Raiva. Raiva pura e limpa que queimou a névoa e a dúvida e as desculpas intermináveis que eu vinha dando para eles. Eles me transformaram em um fantasma na minha própria vida. Naquela noite, não dormi. Sentei-me à mesa da cozinha, ouvindo aquela gravação repetidamente, memorizando cada palavra fria. Pela manhã, eu sabia o que tinha que fazer. Você já chegou a um momento em que percebeu que as pessoas pelas quais você morreria nem sequer viveriam por você? Onde você entendeu que seu amor se tornou uma arma que eles usavam contra você? Fiz cópias daquela gravação. Pesquisei linhas de denúncia de abuso contra idosos. Liguei para a Defensoria Pública e marquei uma consulta. Pela primeira vez em anos, eu tinha um plano que não envolvia me sacrificar pelo conforto de outra pessoa. Mas primeiro, eu tinha que confrontá-los. Daniel veio para o seu jantar de domingo habitual na semana seguinte. Ele trouxe sua esposa Sarah, uma mulher magra com olhos afiados que nunca gostou muito de mim, embora nunca recusasse as refeições que eu cozinhava ou o dinheiro que eu fornecia. Seus filhos, meus amados netos, ficaram em casa. Muita lição de casa, Sarah explicou. Embora eu suspeitasse que eles estavam sendo mantidos afastados por outros motivos. Sentamos ao redor da minha pequena mesa de jantar, aquela que Ricardo e eu compramos quando nos casamos e ainda acreditávamos nu para sempre. Servi carne de panela, a favorita de Daniel, e o observei comer enquanto conversávamos sobre seu trabalho, o tempo, qualquer coisa, menos o elefante pesado sentado na sala. Mãe, Daniel disse finalmente,
limpando a boca com o guardanapo que eu havia passado naquela manhã. Papai e eu estivemos conversando. Achamos que talvez seja a hora de considerar suas opções. Opções? Mantive minha voz firme, embora minhas mãos estivessem tremendo debaixo da mesa. Uma casa de repouso, Sara interveio, sua voz brilhante com falsa preocupação. Um lugar onde você teria pessoas para cuidar de você. Você não precisaria se preocupar em cozinhar, limpar ou administrar suas finanças. Eu me viro muito bem, eu disse. Ricardo se inclinou para a frente, usando sua voz mais razoável. Margarida, você tem tido episódios, esquecendo coisas, ficando confusa com dinheiro. Semana passada, você acusou Daniel de não te pagar de volta, mas não conseguia se lembrar do que supostamente havia emprestado a ele. A manipulação era tão sutil, tão ensaiada. Há quanto tempo eles vinham ensaiando essa conversa? Eu me lembro de tudo, eu disse em voz baixa. Cada centavo, cada promessa quebrada, cada mentira. A mesa ficou em silêncio. Eu podia ouvir o tic-tac do velho relógio na parede, o som distante de sirenes na rua lá embaixo. A vida normal continuando enquanto a minha desmoronava. Mãe. A voz de Daniel assumiu aquele tom paternalista que ele usava quando achava que eu estava sendo irracional. Você não está bem. A medicação não está funcionando como deveria. Talvez precisemos falar com seu médico sobre ajustar. Eu sei sobre os remédios. As palavras caíram no silêncio como pedras em água parada. Observei a cor sumir do rosto de Daniel. Vi a mandíbula de Ricardo se contrair daquele jeito que fazia quando ele estava encurralado. Eu não sei o que você pensa que sabe, Ricardo começou, mas eu levantei a mão. Eu sabia da gravação, Ricardo. Cada palavra cruel e calculista. Tirei o telefone do bolso e o coloquei sobre a mesa. Gostariam de ouvir? O silêncio se estendeu entre nós como um abismo. O garfo de Sara bateu em seu prato quando ela o pousou com as mãos trêmulas. Você nos gravou? A voz de Daniel era quase um sussurro. Vocês me drogaram, eu respondi. Por meses. Sem meu conhecimento. Sem meu consentimento. Fazendo-me duvidar da minha própria mente enquanto vocês roubavam meu dinheiro e planejavam roubar minha liberdade. Ricardo se levantou tão rápido que sua cadeira arranhou o chão. Agora escute aqui. Não. A palavra saiu mais forte do que eu falava há anos. Vocês escutem. Vocês dois. Eu construí esta família com meu suor, meu sacrifício e meu amor incondicional. Dei a vocês tudo o que eu tinha, e vocês me transformaram em sua vítima. Levantei-me também, minhas mãos firmes agora, minha voz clara. Não serei medicada até a submissão. Não serei gerenciada como um problema a ser resolvido. Não comprarei um amor que precisa ser pago com a minha dignidade. Fui até a sala e peguei aquela foto antiga da mesinha de canto, a da festa de 5 anos de Daniel, todos nós rindo sobre um bolo de chocolate. Olhei para ela por um longo momento, lembrando da mulher que eu costumava ser, dos sonhos que eu costumava ter para esta família. Então, eu a rasguei ao meio. Respeitem-me ou percam-me, eu disse, minha voz ecoando no súbito silêncio. Essas são suas únicas opções agora. Daniel estava chorando, lágrimas de verdade escorrendo pelo seu rosto como se ele tivesse 5 anos de novo e tivesse quebrado seu brinquedo favorito. Mãe, por favor, podemos consertar isso. Nós só queríamos o que era melhor para você. O que era melhor para vocês, você quer dizer. Meu dinheiro quando vocês precisavam. Meu silêncio quando se tornou inconveniente. Minha confusão quando comecei a fazer as perguntas erradas. Sara tentou falar, mas eu não havia terminado. Troquei as fechaduras ontem. Fechei as contas conjuntas. Movi meu dinheiro para um banco onde apenas eu tenho acesso. A advogada tem cópias de tudo. As gravações, os prontuários médicos mostrando medicação que nunca consenti, os registros financeiros mostrando R$ 90 mil em empréstimos que nunca foram pagos.
Parecia que eu estava levantando um peso que carregava há tanto tempo que tinha esquecido como era ficar de pé. O rosto de Ricardo estava vermelho de fúria. Você não pode fazer isso. Somos sua família. Você precisa de nós. Não, eu disse baixinho. Vocês precisavam de mim, do meu dinheiro, dos meus serviços, da minha conformidade. Mas vocês nunca precisaram de mim, da verdadeira eu. A mulher que tinha opiniões e limites e o direito de ser tratada com dignidade humana básica. Fui até a porta e a abri. Acho que vocês deveriam ir embora agora. Eles juntaram suas coisas em um silêncio atordoado. No limiar, Daniel se virou, seus olhos desesperados. E os netos, mãe? Você não vai poder vê-los se... Se o quê? Se eu exigir ser tratada como um ser humano em vez de um caixa eletrônico com pulso? Eu balancei a cabeça. Se você usar meus netos como armas contra mim, então você só estará provando tudo o que eu disse sobre quem você realmente é. Depois que eles saíram, sentei-me em meu apartamento silencioso e chorei. Não de tristeza, mas de alívio. O silêncio não era mais vazio. Era pacífico. Mas a história não termina aí. 3 semanas depois, eu estava me acomodando em minha nova rotina. Café da manhã, sem pílulas escondidas, caminhadas à tarde no Parque Ibirapuera, telefonemas à noite com a filha de Ruth, que ligou para saber como eu estava depois de ouvir sobre minha situação pela família. Eu finalmente estava dormindo a noite inteira pela primeira vez em meses. Foi quando Dona Sônia, do fim do corredor, bateu na minha porta com uma expressão preocupada em seu rosto marcado pelo tempo. Margarida, querida, ela disse com seu suave sotaque nordestino. Preciso te contar uma coisa. Minha sobrinha trabalha no banco onde sua nora vai. Ela ouviu algo hoje que você precisa saber. Meu sangue gelou. Sara no banco? Ela não tinha motivo para estar no meu banco, a menos que... Eles tentaram sacar dinheiro da sua conta ontem, Dona Sônia continuou. Eles tinham algum tipo de papelada. Disseram que você tinha assinado, dando a eles uma procuração por causa da sua condição mental. O banco os recusou porque você já tinha estado lá alertando sobre possíveis tentativas de fraude. Mas eles fizeram uma cena. Sara estava se gabando para o caixa sobre como tinha sido fácil falsificar sua assinatura no passado. A traição me atingiu como um golpe físico. Uma coisa era descobrir que eles estavam me medicando sem consentimento. Outra era saber que eles estavam falsificando minha assinatura, roubando de mim sistematicamente enquanto me faziam acreditar que eu estava perdendo a memória. Quantas vezes eles tinham feito isso? Quanto dinheiro eles tinham tirado ao longo dos anos, enquanto me convenciam de que eu simplesmente tinha esquecido de emprestar a eles? Agradeci a Dona Sônia e fechei a porta com as mãos trêmulas. Mas desta vez, o tremor não era de medo ou de coração partido. Era de fúria. Eles tinham ido longe demais. Na manhã seguinte, entrei na Delegacia da Consolação e registrei uma queixa formal por abuso de idosos e fraude. Apresentei as gravações, os prontuários médicos, os extratos bancários, tudo o que passei semanas organizando com a ajuda da minha advogada. A delegada que anotou minha declaração era uma mulher gentil, da idade de Daniel. Ela ouviu sem julgamento enquanto eu explicava como minha própria família havia sistematicamente me isolado, medicado e roubado. Isso é mais comum do que você imagina, ela me disse gentilmente. Membros da família muitas vezes se sentem no direito aos recursos de seus parentes idosos. Eles se convencem de que estão fazendo a coisa certa, cuidando de seus melhores interesses. Mesmo quando estão destruindo a pessoa que afirmam estar protegendo, especialmente então, é mais fácil gerenciar uma vítima do que respeitar um igual. Uma semana depois, Daniel ligou. Sua voz era diferente, menor, assustada. Mãe, a polícia veio ao meu escritório. Eles estão fazendo perguntas sobre apropriação indébita e abuso de idosos. Isso é loucura. Somos uma família. Famílias não fazem isso umas com as outras. Você está certo, eu disse calmamente.
Famílias não drogam umas às outras sem consentimento. Elas não falsificam assinaturas. Elas não roubam dinheiro e depois manipulam suas vítimas para que acreditem que estão enlouquecendo. Mas você fez todas essas coisas comigo. Nós cometemos erros. Vocês cometeram crimes, Daniel. Contra a mulher que te deu a vida, que sacrificou seus sonhos para financiar os seus, que te amou incondicionalmente mesmo quando você provou que não merecia. O silêncio do outro lado da linha se estendeu tanto que pensei que ele tinha desligado. O que você quer? Ele finalmente sussurrou. Eu quero que você entenda que as ações têm consequências. Quero que você saiba que nunca mais permitirei que ninguém me faça duvidar da minha própria realidade. E quero que você me deixe em paz, a menos que esteja preparado para me tratar com o respeito que eu deveria ter exigido anos atrás. Desliguei, sentindo-me estranhamente vazia. Não satisfeita com a vingança apenas. Terminada. Encerrando um capítulo da minha vida que durou tempo demais. O processo legal avançou lentamente, como essas coisas acontecem. Mas eu tinha tempo agora. Tempo que nunca tive antes porque não estava constantemente gerenciando as crises de outras pessoas ou questionando minhas próprias percepções. Usei esse tempo para me reconstruir. Comecei a ter aulas de aquarela no Centro Comunitário de Pinheiros. Minhas mãos, que passaram décadas servindo aos outros, aprenderam a criar beleza sem outro motivo além da minha própria alegria. Pintei a vista da minha janela, a árvore que florescia toda a primavera do lado de fora do meu quarto, o jeito como a luz da manhã batia no prédio de tijolos do outro lado da rua. Cenas simples que eram invisíveis para mim quando eu estava me afogando nas necessidades de todos os outros. Reconectei-me com velhas amigas, mulheres dos meus dias de hospital que haviam se aposentado anos atrás. Nos encontrávamos para tomar café em cafeterias que eu nunca tive tempo de explorar, compartilhando histórias de netos que realmente visitavam, de maridos que aprenderam a lavar a própria roupa, de filhos que ligavam porque queriam, não porque precisavam de algo. Eu sempre me perguntei o que aconteceu com você. Minha amiga Helena me disse durante um almoço em um pequeno restaurante caribenho na Rua Augusta. Você simplesmente desapareceu do nosso grupo. Eu me perdi, admiti. Esqueci que eu era uma pessoa separada do que eu poderia fornecer para outras pessoas. Ela acenou com a cabeça como se entendesse completamente. Minha mãe costumava dizer que algumas pessoas confundem sua bondade com fraqueza. Elas acham que ser boa significa ser boba. Mas continuar sendo boba, isso sim é uma escolha. Dona Sônia se tornou uma amiga de verdade, não apenas uma vizinha. Começamos a fazer caminhadas noturnas juntas, ela me contando histórias sobre sua família na Bahia, eu compartilhando minha lenta jornada de volta a mim mesma. Ela sobreviveu a um casamento abusivo, criou 4 filhos sozinha e ainda conseguia encontrar alegria nas pequenas coisas. O abacate perfeito na feira, os telefonemas da neta da faculdade, o jeito como o pôr do sol pintava nosso prédio de dourado todas as tardes. Você está diferente agora. Ela observou uma noite enquanto estávamos sentadas nos degraus da frente, observando as crianças da vizinhança brincarem na rua. Mais forte, como se você se lembrasse de quem é. Estou aprendendo, eu disse a ela. Leva tempo para desfazer décadas de esquecimento de si mesma. Os papéis do divórcio foram finalizados em uma terça-feira de outubro. Ricardo contestou inicialmente, alegando que eu era mentalmente incompetente para tomar tais decisões. Mas a avaliação médica ordenada pelo tribunal me considerou perfeitamente sã, mais lúcida do que eu estivera em anos, na verdade, uma vez que a medicação não autorizada saiu do meu sistema. Ele tentou uma última manipulação, ligando para mim aos prantos sobre como eu estava destruindo nossa família, como 45 anos de casamento significavam algo. Significava algo, eu disse a ele. Significava que passei os melhores anos da minha vida construindo algo lindo. E você passou os últimos anos da minha vida derrubando tudo. Estou escolhendo lembrar da beleza e me proteger da destruição. No meu 73º aniversário, dei uma festa para mim mesma. Não uma grande celebração, apenas uma pequena reunião no meu apartamento.
Dona Sônia, minhas colegas de pintura, Helena e outras 2 amigas dos meus dias de hospital. Comemos bolo de uma confeitaria boa, em vez de algo que eu mesma tivesse assado. Bebemos vinho em taças que comprei só porque gostei delas, não porque combinavam com qualquer outra coisa. Meu telefone ficou em silêncio o dia todo. Nenhuma ligação de Daniel, nenhuma mensagem dos meus netos, nenhum reconhecimento de que eu existia vindo das pessoas que antes exigiam minha atenção constante. 1 ano atrás, aquele silêncio teria partido meu coração. Agora, parecia liberdade. Você está radiante, Helena observou enquanto limpávamos os pratos de bolo. Quero dizer, literalmente radiante. Como se você estivesse iluminada por dentro. Olhei para mim mesma no espelho do banheiro naquela noite e vi o que ela queria dizer. Meu rosto ainda estava marcado pela idade, meu cabelo ainda grisalho, minhas mãos ainda marcadas por anos de trabalho. Mas meus olhos estavam claros, alertas, sem medo. Eu parecia uma mulher que finalmente acordou após um sono longo e conturbado. O caso legal foi concluído 6 meses depois. Daniel se declarou culpado de uma acusação reduzida. Exploração financeira de um adulto vulnerável. Ele teve que pagar restituição, não apenas o dinheiro que havia tirado, mas também danos morais. Ricardo enfrentou acusações relacionadas a me medicar sem consentimento, embora seu advogado tenha conseguido para ele liberdade condicional e aconselhamento obrigatório. Não me senti vingada pela punição deles. Senti-me triste por tudo o que todos nós perdemos, a família que poderíamos ter sido se a ganância e o controle não tivessem envenenado tudo. Mas também me senti orgulhosa da mulher que me tornei, aquela que encontrou a coragem de se salvar quando ninguém mais o faria. A surpresa mais bonita veio 8 meses depois daquela terrível confrontação. Uma batida na minha porta em uma manhã de sábado revelou minha neta mais nova, Amanda, a filha de 16 anos de Daniel. Ela estava alta agora, quase tão alta quanto eu, com os olhos do avô, mas algo mais suave em sua expressão. Vovó? Sua voz era hesitante, incerta. Eu queria te ver, papai disse. Bem, papai disse muitas coisas, mas eu precisava ouvir o seu lado. Eu a convidei para entrar e fiz chocolate quente como costumava fazer quando ela era pequena, com marshmallows extras e uma pitada de canela. Ela se sentou à minha mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu tomei a decisão de gravar aquela conversa, onde planejei minha fuga de uma vida que estava me matando lentamente. Papai diz que você está doente, ela me disse. Seu rosto jovem sério com o peso dos problemas dos adultos. Que você acusou ele e o vovô de coisas que não eram verdade porque você está confusa. O que você acha? Eu perguntei a ela. Ela ficou em silêncio por um longo momento, estudando meu rosto como se estivesse procurando sinais da loucura que seu pai descrevera. Você parece mais você mesma do que em anos, ela disse finalmente. Mais. Presente. Como se você estivesse realmente aqui, em vez de em outro lugar. Conversamos por 3 horas. Eu não falei mal do pai dela, nem tentei colocá-la contra ele. Apenas contei a verdade. Sobre os remédios, sobre o dinheiro, sobre a gravação, sobre aprender que amor não significa aceitar abuso. Mostrei a ela minhas pinturas, meu pequeno apartamento que finalmente parecia um lar, os álbuns de fotos que montei da minha nova vida. Quando ela se levantou para ir embora, ela me abraçou forte. Sinto muito que eles tenham feito isso com você, vovó. E sinto muito por não ter vindo antes. Papai disse que você não queria mais nos ver. Eu sempre quero ver você, eu disse a ela. Mas não posso deixar ninguém usar você como uma ferramenta para me manipular. Se você quer um relacionamento comigo, tem que ser porque você também quer, não porque alguém está te fazendo escolher um lado. Ela começou a me visitar a cada 2 sábados. Às vezes, ela trazia seu irmão mais velho, que era mais cauteloso, mas acabou se acostumando com a ideia de que talvez sua avó não fosse a vilã desta história. Eles nunca falavam sobre o pai durante essas visitas.
E eu nunca perguntava. Era suficiente observá-los redescobrir a mulher que conheceram quando eram pequenos, antes que a disfunção familiar lhes ensinasse que o amor era condicional e complicado. 2 anos se passaram desde aquele momento em que ouvi aquelas palavras que mudaram tudo. Eu moro sozinha no meu pequeno apartamento na Bela Vista, mas não estou solitária. Há uma diferença crucial que eu nunca entendi quando estava cercada por pessoas que precisavam de mim para tudo, exceto por quem eu realmente era. Acordo todas as manhãs e faço meu café de verdade, forte e preto, sem medicação escondida para nublar meus pensamentos. Olho pela janela para a árvore que está florescendo novamente, para a rua movimentada lá embaixo, onde as pessoas correm para seus empregos, compromissos e todos os negócios urgentes da vida. Às vezes, vejo a Dona Sônia passeando com seu cachorrinho e nós acenamos uma para a outra como velhas amigas fazem. Minha conta bancária está menor agora. Honorários advocatícios e recomeçar custam dinheiro. Mas cada centavo nela é meu. Ganho por mim, ou economizado por mim. Não emprestado contra minha culpa, meu amor ou minha necessidade desesperada de ser necessária. Faço um orçamento cuidadoso, mas também compro flores para mim mesma às vezes, e livros que quero ler, e materiais de arte que não servem para nada além da minha própria alegria. Aprendi a pintar retratos agora, não apenas paisagens. Pintei um de mim mesma, não como eu era durante aqueles anos sombrios em que estava desaparecendo um pouco mais a cada dia, mas como sou agora, mãos fortes segurando um pincel em vez de limpar a bagunça de outra pessoa, olhos claros olhando diretamente para o espectador, em vez de observar ansiosamente por sinais de desagrado. Um leve sorriso que vem do contentamento, em vez da esperança desesperada de que talvez hoje eu seja apreciada. A pintura está pendurada na minha sala de estar, onde aquela foto de família costumava estar. Os visitantes às vezes perguntam sobre ela. Sou eu? Eu realmente a pintei. Quando digo que sim, eles sempre se surpreendem. Você é tão talentosa, eles dizem. Você pinta há muito tempo? A vida inteira, eu respondo agora. Só tirei algumas décadas de folga para ser outra pessoa. No mês passado, Daniel ligou. Não pedindo dinheiro desta vez, apenas. Ligando. Sua voz estava diferente, mais velha, mais cansada. Ele estava fazendo terapia, disse ele, ordenada pelo tribunal no início, mas continuando voluntariamente porque estava começando a entender algumas coisas sobre si mesmo que não gostava. Eu estava errado, ele disse simplesmente. Sobretudo. A maneira como te tratei, as coisas que tirei de você, a pessoa em que me tornei quando o dinheiro estava envolvido. Eu estava errado, e sinto muito. Era o pedido de desculpas que eu esperei. Sonhei, ensaiei minha resposta na minha cabeça por meses. Agora que finalmente havia chegado, senti-me estranhamente vazia. Não com raiva, não vingada apenas. Cansada. Eu aprecio isso, eu disse a ele. Existe alguma chance? Ele começou, mas eu o interrompi gentilmente. Eu preciso de tempo, Daniel. Você roubou anos de mim. Anos em que eu estava drogada, confusa e duvidando da minha própria realidade. Não estou pronta para fingir que um pedido de desculpas apaga isso. Eu entendo, ele disse. E pela primeira vez em décadas, acreditei que ele poderia realmente estar falando sério. Ricardo manda cartões nos feriados agora, genéricos, sem mensagens pessoais, apenas sua assinatura. Eu não os devolvo, mas também não respondo. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Alguma confiança, uma vez quebrada, não pode ser reparada. E tudo bem. Nem toda a história precisa terminar com perdão. Às vezes, é suficiente terminar com liberdade. Amanda se formou no ensino médio na primavera passada. Ela me convidou para a cerimônia, e eu me sentei na plateia assistindo-a receber seu diploma com lágrimas nos olhos. Não lágrimas tristes, mas de orgulho. Orgulhosa dela por manter nosso relacionamento apesar da pressão familiar. Orgulhosa de mim mesma por estar lá,
presente e lúcida, celebrando genuinamente sua conquista em vez de me preocupar com quem poderia ficar chateado por eu ter sido convidada. Após a cerimônia, ela me apresentou a seus amigos como minha avó, a artista. Não como minha avó que costumava cuidar de todo mundo, ou minha avó que empresta dinheiro, ou qualquer um dos outros papéis que desempenhei por tanto tempo. Apenas a artista. A mulher que cria coisas bonitas porque a criação a faz feliz. Estou escrevendo esta história porque Amanda me pediu. Ela está se candidatando para a faculdade agora e quer escrever sua redação sobre resiliência, sobre observar alguém que ela ama, redescobrir sua força depois de perdê-la. Ela perguntou se eu me importava que ela usasse minha história como inspiração. Você tem orgulho do que fez? Ela me perguntou. Levá-los ao tribunal, se divorciar do vovô, recomeçar na sua idade? Pensei nisso por um longo tempo antes de responder. Tenho orgulho de finalmente ter me valorizado o suficiente para salvar minha própria vida, eu disse a ela. Tenho orgulho de ter escolhido a verdade em vez da paz, a dignidade em vez de estar confortável. Tenho orgulho de ter te ensinado que nunca é tarde demais para se defender, mesmo contra as pessoas que você ama. Ela sorriu com isso. Um sorriso que me lembrou de mim mesma na idade dela, cheia de possibilidade e força. Eu costumava pensar que amor significava nunca dizer não, ela disse. Mas observando você, aprendi que às vezes o amor significa estabelecer limites que protegem sua capacidade de continuar amando. Palavras sábias de uma jovem que não cometerá os mesmos erros que eu cometi. Que não passará décadas confundindo bondade com fraqueza, generosidade com autodestruição, lealdade com aceitação de abuso. Enquanto estou sentada aqui agora, escrevendo estas palavras em uma manhã de sábado, enquanto um jazz toca suavemente ao fundo e a luz do sol entra pelas janelas que finalmente tive tempo de lavar direito, penso na mulher que eu era há 3 anos. Arrastando-se pelos dias em uma névoa medicada, constantemente ansiosa com as necessidades de todos os outros, desaparecendo lentamente em um papel que a estava devorando viva. Ela parece uma estranha para mim agora. Alguém que conheci uma vez, mas que superei, como roupas de infância que não servem mais. Não odeio as pessoas que me transformaram nela. O ódio é um veneno que machuca mais quem o carrega do que seu alvo pretendido. Mas também não sinto falta delas. Não sinto falta da preocupação constante com as finanças de Daniel ou com os humores de Ricardo. Não sinto falta de pisar em ovos na minha própria casa, medindo cada palavra para evitar conflitos, sacrificando minhas próprias necessidades para manter todos os outros felizes. Especialmente não sinto falta dos remédios, aqueles pequenos comprimidos brancos que deveriam me tornar mais fácil de lidar. Sabe o que é realmente fácil de lidar? Uma mulher que conhece seu próprio valor e não tem medo de defendê-lo. Uma mulher que diz o que pensa e pensa o que diz. Uma mulher que aprendeu que estar sozinha não é o mesmo que ser abandonada, e que o silêncio pode ser pacífico em vez de doloroso. Algumas noites, sento-me na minha sacada e observo o bairro ganhar vida ao meu redor. Crianças brincando na rua, suas risadas flutuando até minha janela. Casais andando de mãos dadas, indo jantar ou ao cinema, ou onde quer que os casais vão quando realmente gostam da companhia um do outro. Homens mais velhos jogando dominó na calçada, discutindo amigavelmente sobre política e esportes. A vida está acontecendo ao meu redor. E pela primeira vez em anos, sinto que faço parte dela em vez de assistir de trás de um vidro. Não sou mais invisível. Não sou um problema a ser gerenciado ou um recurso a ser explorado. Sou apenas Margarida, uma mulher que pinta aquarelas e faz amizade com seus vizinhos e liga para sua neta toda quarta-feira para saber sobre suas candidaturas para a faculdade. É uma vida menor do que a que eu tinha antes, medida em pessoas alcançadas, dinheiro distribuído e crises gerenciadas. Mas é inteiramente minha. Cada decisão que tomo é minha. Cada real que gasto é meu. Cada momento de paz que experimento pertence somente a mim.
Isso vale tudo o que perdi para chegar aqui. Se você ficou comigo durante esta longa história, se alguma parte dela soa familiar, se já lhe disseram que você é sensível demais quando protesta por ser maltratado, se já foi medicado para se tornar complacente, se sua generosidade já foi transformada em uma arma contra você, quero que saiba algo importante. Você não está louca. Você não é demais. Você não é responsável por gerenciar as emoções de outras pessoas às custas do seu próprio bem-estar. O amor não exige que você aceite abuso. A família não dá a ninguém o direito de explorá-la. A idade não a torna menos merecedora de respeito e dignidade. Você tem o direito de pensar com clareza, de ter segurança financeira, de dizer não sem justificativa. Você tem o direito de ser valorizada por quem você é, não pelo que você fornece. Você tem o direito de se proteger, mesmo das pessoas que ama. Nunca é tarde demais para salvar sua própria vida. Nunca é tarde demais para escolher a si mesma. Nunca é tarde demais para descobrir quem você é quando não está ocupada sendo o que todo mundo precisa que você seja. Aprendi isso aos 72 anos. Mas você não precisa esperar tanto. Você já viveu algo semelhante? Já viu alguém que você ama desaparecer no papel de cuidador da família? Caixa eletrônico ou depósito de lixo emocional? Já se sentiu culpada por querer ser tratada com dignidade humana básica pelas pessoas que afirmam te amar? Sua história importa. Sua experiência é válida. Sua necessidade de respeito e limites não é egoísmo. É essencial. Se esta história tocou seu coração, se te lembrou que você merece mais, se te deu um momento de esperança de que a mudança é possível, por favor, curta este vídeo e se inscreva. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que não está sozinho. Juntos, podemos segurar as mãos uns dos outros através da escuridão e em direção à luz. Você vale a pena lutar. Você vale a pena salvar. Mesmo que a pessoa de quem você precisa ser salva seja alguém que você ama. Mesmo que você tenha que fazer o salvamento sozinha. Especialmente então. 3 anos se passaram desde aquela confrontação, e quero compartilhar algo mais com você. Algo que prova que a cura não é apenas sobreviver ao trauma, mas prosperar apesar dele. Na terça-feira passada, recebi um envelope pelo correio que teria aterrorizado a antiga Margarida. Era de um escritório de advocacia, não o meu, mas um que representava minha ex-nora, Sara. Ela estava pedindo direitos de visitação comigo. Não para ela, mas para seus filhos, meus netos. Aparentemente, Amanda havia contado à mãe sobre nossas visitas de sábado, e o mais novo, o pequeno Marcos, vinha perguntando para onde a vovó Margarida foi. A carta de Sara, escrita através de seu advogado, era cuidadosa e formal. Mas entre a linguagem jurídica, pude sentir um remorso genuíno. A mulher que eu costumava ser teria ligado imediatamente para Daniel. Teria se preocupado com o que isso significava. Teria deixado o medo tomar a decisão por mim. Em vez disso, fiquei com a carta por 3 dias, pensando no que eu queria, não no que qualquer outra pessoa precisava, mas no que serviria à minha própria paz e felicidade. Liguei para o advogado e combinei de me encontrar com Sara em um local neutro, o Jardim Botânico de São Paulo, onde as cerejeiras estavam começando a florescer. Ela parecia diferente do que eu me lembrava, menor de alguma forma, como se o peso das consequências a tivesse desgastado. Suas arestas afiadas pareciam mais suaves, seus olhos menos calculistas. Quero pedir desculpas, ela disse antes mesmo de encontrarmos um banco para sentar. Por tudo. Por ter concordado com o esquema dos remédios, pela manipulação financeira, por manter as crianças longe de você quando tudo o que você fez foi amá-las. Eu a observei com atenção, procurando por sinais de manipulação, mas vi apenas exaustão e arrependimento genuíno. Eu estava com medo, ela continuou. Daniel estava tão convencido de que você estava se tornando um fardo, que você poderia ficar senil e criar problemas financeiros para nós. Deixei que ele me convencesse de que estávamos protegendo nossa família, mas agora sei que estávamos nos protegendo às suas custas. Caminhamos lentamente pelo jardim, passando por famílias com carrinhos de bebê e jovens casais tirando fotos.
Pessoas normais vivendo vidas normais, não contaminadas pelo veneno da ganância e do controle que destruiu minha família. As crianças sentem sua falta, Sara disse em voz baixa. Marcos ainda pergunta se você está brava com ele. Amanda me conta sobre suas aulas de pintura e como você está orgulhosa das candidaturas dela para a faculdade. Quero que eles conheçam a avó deles, a verdadeira, não a mulher confusa em que tentamos te transformar. Parei de andar e olhei diretamente para ela. Você está pedindo meu perdão, Sara? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Estou pedindo uma chance de provar que as pessoas podem mudar. Que erros, mesmo os terríveis, não precisam nos definir para sempre. Naquela noite, liguei para Amanda e perguntei o que ela achava do pedido de sua mãe. Houve silêncio do outro lado da linha. Depois um suspiro que soou mais velho que seus 18 anos. Acho que a mamãe está genuinamente arrependida, ela disse finalmente. Mas também acho que ela está com medo. O divórcio atingiu o papai financeiramente. Ele teve que te pagar todo aquele dinheiro, e depois as custas judiciais. Mamãe tem trabalhado em 2 empregos, e Marcos vive perguntando por você. Ela precisa de ajuda, mas desta vez ela está pedindo em vez de simplesmente pegar. E o que você acha que eu devo fazer? Acho que você deve fazer o que te faz feliz, vovó. Você conquistou o direito de ser egoísta. Egoísta. Que palavra para usar sobre uma mulher que passou 70 anos colocando as necessidades de todos os outros em primeiro lugar. Mas Amanda estava certa. Eu havia conquistado esse direito. Convidei Sara para trazer Marcos e sua irmã mais velha, Jéssica, para uma visita. Não no meu apartamento, aquele espaço ainda era precioso demais. Meu demais para compartilhar com pessoas que contribuíram para minha dor. Em vez disso, nos encontramos no centro comunitário, onde eu fazia minhas aulas de arte. Combinei com minha professora, a professora Lúcia, para estar lá e ajudar as crianças a experimentar aquarela enquanto Sara e eu conversávamos. Marcos tinha 7 anos agora, com o topete teimoso de Daniel e os olhos grandes da minha mãe. Ele correu para mim sem hesitar, envolvendo seus bracinhos na minha cintura como se o tempo não tivesse passado. Vovó Margarida. Mamãe disse que você estava doente, mas você parece muito bem. Sua honestidade inocente abriu algo no meu peito. Jéssica, de 12 anos e cautelosa como sua mãe costumava ser, ficou para trás até ver a recepção entusiasmada de Marcos. Então, ela se aproximou timidamente e aceitou meu abraço, embora continuasse olhando para a mãe como se pedisse permissão. Passamos 2 horas naquele centro comunitário. Observei meus netos pintarem flores e casas desajeitadas, mais entusiasmadas, enquanto Sara me contava sobre sua vida, as dificuldades com dinheiro, a culpa pelo que fizeram comigo, a maneira como Daniel se fechou em si mesmo após o processo judicial. Ele está procurando ajuda, ela disse. Terapia de verdade, não apenas o que o tribunal exigiu. Ele fala de você às vezes, sobre como gostaria de poder desfazer o que fez. E você, Sara? O que você gostaria? Ela ergueu os olhos da aquarela em que estava trabalhando sem muito entusiasmo. Eu gostaria de ter tido a coragem de enfrentá-lo quando sabia que o que estávamos fazendo era errado. Gostaria de ter te valorizado por quem você era, em vez de te ver como um ativo a ser gerenciado. Quando chegou a hora de ir embora, Marcos perguntou se poderia voltar na próxima semana. Quero aprender a pintar como você, vovó. A professora Lúcia diz que você é muito boa. Olhei para Sara, que observava seu filho com lágrimas nos olhos. Veremos, eu disse a ele. Mas talvez possamos arranjar algo. Naquela noite, liguei para Dona Sônia e contei sobre a visita. Ela ouviu sem julgar, como sempre fazia. E depois ofereceu a sabedoria que a guiou por suas próprias situações familiares difíceis. Perdoar não é o mesmo que esquecer, ela disse. E dar a alguém outra chance não significa que você tenha que dar a mesma chance que eles tiveram antes. Você pode amar essas crianças sem deixar que os pais delas te machuquem novamente. No mês seguinte, estabeleci uma rotina com meus netos que me parecia segura. Aulas de arte aos sábados à tarde no centro comunitário,
onde Sara os deixava e buscava. Sem visitas ao meu apartamento, sem jantares familiares privados, sem oportunidades de voltar aos velhos padrões de manipulação e controle. As crianças prosperaram nesse ambiente. Marcos descobriu que tinha talento para pintar animais, criaturas selvagens e coloridas que pareciam saltar do papel com alegria primitiva. Jéssica era mais cuidadosa, mais precisa, criando ilustrações botânicas detalhadas que me lembravam os desenhos científicos de livros antigos. Você é diferente com eles, observou a professora Lúcia uma tarde, depois que as crianças foram embora com a mãe. Mais relaxada do que com a maioria dos avós que vêm aqui. Eu não me sinto mais responsável pela felicidade deles, percebi ao dizer isso. Eu os amo, mas não estou carregando o peso de todo o seu bem-estar emocional nos meus ombros. Era verdade. A antiga Margarida teria se preocupado constantemente. Eles estavam comendo o suficiente? Estavam indo bem na escola? Seus pais os tratavam adequadamente? Eles tinham casacos quentes o suficiente para o inverno. A nova Margarida os amava plenamente, mas de uma distância saudável, oferecendo o que eu podia dar livremente sem me esgotar. Um sábado, Marcos fez uma pergunta que me deixou paralisada. Vovó, por que o papai disse que você estava doente quando você não estava doente de verdade? Sara ficou pálida, mas eu aprendi a não encobrir mais as mentiras dos outros. Às vezes, Marcos, os adultos cometem erros. Grandes erros. Seu pai achou que seria mais fácil se eu estivesse confusa e não pudesse fazer perguntas sobre coisas que eram importantes para mim. Que tipo de perguntas? Perguntas sobre o meu dinheiro, sobre como eu queria viver minha vida e se eu queria tomar um remédio que me deixava sonolenta o tempo todo. Ele considerou isso com a seriedade que as crianças trazem para revelações importantes. Isso não parece muito legal, ele disse finalmente. Não, eu concordei. Não foi muito legal. Mas às vezes as pessoas fazem coisas não muito legais quando estão com medo ou preocupadas com dinheiro, ou quando se esquecem de que outras pessoas também têm sentimentos. Jéssica ergueu os olhos de seu desenho. É por isso que você não mora mais com o vovô? É parte disso, querida. Às vezes, quando as pessoas se machucam o suficiente, elas não podem mais morar juntas, mesmo que antes se amassem muito. As perguntas não me abalaram como poderiam ter feito um ano antes. Eu não tinha mais medo da verdade, nem me preocupava em proteger todos os outros das consequências de suas ações. As crianças mereciam respostas honestas, apropriadas para a idade, mas reais, sobre por que sua família havia se fragmentado. Sara, para seu crédito, não tentou encerrar essas conversas ou redirecionar a curiosidade natural das crianças. Ela sentava-se em silêncio, às vezes enxugando as lágrimas, mas me deixando lidar com as perguntas delas à minha maneira. Após uma sessão particularmente reveladora, ela perguntou se poderíamos conversar em particular. Quero que você saiba, ela disse enquanto observávamos as crianças brincarem no pequeno jardim do centro comunitário, que não estou tentando manipulá-la para nos deixar voltar totalmente à sua vida. Sei que não merecemos isso. Só quero que meus filhos conheçam a avó deles antes que seja tarde demais. Tarde demais para quê? Tarde demais para eles aprenderem como é a verdadeira força. Tarde demais para entenderem que amor não significa aceitar maus tratos. Tarde demais para eu mostrar a eles que é possível admitir quando se está errado e tentar fazer as pazes, mesmo quando não se pode desfazer o dano. Foi a coisa mais honesta que ela já me disse. Sara, eu disse com cuidado, quero que você entenda uma coisa. Nunca mais confiarei em você como antes. Nunca mais serei vulnerável com você. Mas isso não significa que não possamos encontrar um caminho a seguir que sirva à felicidade das crianças e respeite meus limites. Ela assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu entendo. E sou grata até por isso. O outono do meu 74º ano trouxe desenvolvimentos inesperados. Daniel pediu para me ver, não através de Sara ou das crianças, mas diretamente,
em uma carta cuidadosamente redigida que reconhecia a dor que ele causou e não pedia nada mais do que a chance de se desculpar pessoalmente. Eu quase disse não. As feridas que ele infligiu eram as mais profundas porque vinham do filho que eu amei mais incondicionalmente, aquele por quem mais me sacrifiquei. Mas a curiosidade venceu a cautela. Concordei em encontrá-lo no mesmo local neutro onde encontrei Sarah, o jardim botânico, desta vez quando as folhas estavam ficando douradas e vermelhas. Ele parecia mais velho que seus 40 anos, com fios grisalhos no cabelo, linhas ao redor dos olhos que falavam de noites sem dormir e arrependimentos pesados. Quando ele me viu caminhando pelo caminho em direção ao nosso ponto de encontro designado, seu rosto se desfez como o de uma criança, e por um momento vi o garotinho que costumava rastejar para o meu colo durante as tempestades. "Mãe", ele disse, sua voz quebrando na palavra. "Eu nem sei por onde começar. Comece com a verdade", eu disse a ele, sentando-me no banco ao lado dele, mas mantendo uma distância cuidadosa. Toda ela. Ele me contou sobre o problema com jogos de azar que escondeu por anos, o verdadeiro motivo pelo qual precisava de tanto dinheiro, as dívidas que eu, sem saber, o ajudei a pagar. Ele me contou sobre a pressão financeira que fez minha poupança parecer a solução para todos os seus problemas. Ele me contou sobre o dia em que Ricardo sugeriu os remédios, como aquilo pareceu errado mesmo quando ele concordou. Eu dizia a mim mesmo que estávamos te protegendo do estresse. Ele disse, suas mãos tremendo enquanto falava, da preocupação de saber quão ruins as coisas realmente estavam. Mas a verdade é que estávamos nos protegendo, de ter que encarar o que nos tornamos, de ter que encontrar soluções reais, de ter que te tratar como uma adulta que merecia fazer suas próprias escolhas. Ele falou por quase 1 hora, esvaziando anos de mentiras, justificativas e vergonha enterrada. Eu ouvi sem interromper, observando seu rosto em busca de sinais da manipulação que aprendi a reconhecer, mas vendo apenas angústia genuína. A pior parte, ele disse finalmente, é que aprendi a te ver como um problema em vez de uma pessoa. A pensar em você como alguém que não aguentaria a verdade, em vez de alguém que merecia saber. A me convencer de que te controlar era o mesmo que cuidar de você. E o que você vê agora? Perguntei. Vejo uma mulher que era mais forte do que todos nós juntos, ele disse sem hesitar. Forte o suficiente para sobreviver ao que fizemos com ela. Forte o suficiente para se salvar quando ninguém mais o faria. Forte o suficiente para reconstruir sua vida em uma idade em que a maioria das pessoas pensa que suas histórias já estão escritas. Ficamos em silêncio por um tempo, observando outras famílias passarem, famílias normais onde avós empurravam carrinhos e filhos adultos ligavam apenas para conversar, onde o amor não era complicado por ganância, controle ou pela necessidade de gerenciar verdades inconvenientes. "O que você quer de mim, Daniel?" Perguntei finalmente. "Nada", ele disse. E pela primeira vez em nossa conversa, acreditei nele completamente. "Não quero seu dinheiro. Estou livre do jogo há 18 meses e estou pagando minhas próprias contas agora. Não quero que você me perdoe. Sei que algumas coisas não podem ser perdoadas. Nem mesmo quero um relacionamento com você. Não se isso te causar estresse ou te fizer duvidar de si mesma novamente. Então por que estamos aqui? Porque preciso que você saiba que você estava certa. Sobre tudo. Sobre os remédios, sobre o dinheiro, sobre usarmos seu amor contra você. Preciso que você saiba que o que aconteceu com você não foi sua culpa. Não foi porque você estava confusa, difícil ou sensível demais. Foi porque falhamos com você das maneiras mais fundamentais." Ele tirou um envelope do bolso do casaco. "Esta é a escritura da casa. Aquela que papai e eu compramos com seu dinheiro anos atrás. Aquela que te convencemos que era apenas um empréstimo. É sua agora, quitada e sem ônus. Você pode vendê-la, morar nela, incendiá-la, o que te fizer mais feliz." Peguei o envelope com as mãos trêmulas. A casa na Muca, um sobrado modesto que eles compraram como investimento, valia agora quase 3 vezes o que eles emprestaram de mim para comprá-la. "Daniel. Nunca foi nossa", ele disse com firmeza.
Usamos seu dinheiro e sua confiança para comprá-la. E depois mentimos sobre te pagar de volta. Pertence a você. Sempre pertenceu. Olhei para o envelope, pensando nos anos em que lutei para pagar meu aluguel, enquanto eles recebiam a renda de um imóvel comprado com minhas economias. Isso não apaga nada, eu disse a ele. Eu sei. Mas é um começo. É o reconhecimento de que você nunca esteve confusa, nunca esteve errada, nunca foi problema demais. Você era uma mulher que merecia mais do que nós te demos. Naquela noite, liguei para minha advogada para verificar a legalidade da transferência da escritura. A casa era de fato minha agora, sem amarras, sem condições ocultas. A renda do aluguel sozinha dobraria meu orçamento mensal e me permitiria viver com a dignidade que me foi negada por tanto tempo. Mas mais do que a segurança financeira, o gesto representava algo que eu achava impossível: responsabilidade. Não apenas um pedido de desculpas, mas uma ação concreta para desfazer o dano que havia sido feito. Dona Sônia ficou exultante quando contei a ela sobre a casa. Você poderia se mudar para um lugar melhor agora, ela disse. Um lugar com elevador, porteiro e vista para o parque. Mas olhei ao redor do meu pequeno apartamento, aquele pelo qual lutei tanto para manter, onde aprendi a ficar sozinha sem me sentir solitária, onde pintei minha primeira aquarela e tomei minha primeira decisão baseada puramente em meus próprios desejos e percebi que não queria ir embora. Este é o meu lar, eu disse a ela. O primeiro lugar que foi inteiramente meu. Em vez de me mudar, usei parte da renda do aluguel para fazer melhorias. Reformei a cozinha, instalei uma iluminação melhor na sala onde pinto, comprei móveis que serviam ao meu conforto em vez da aprovação de todos os outros. Até me dei ao luxo de um pequeno jardim na varanda, enchendo-o de ervas e flores que floresciam para o prazer de ninguém além do meu. A mudança mais significativa não foi física, no entanto. Foi a maneira como finalmente parei de esperar. Parei de esperar por telefonemas que poderiam não vir. Parei de esperar por desculpas que poderiam não ser sinceras. Parei de esperar que outras pessoas me dessem permissão para ser feliz. Comecei a dizer sim para convites que antes teria recusado por culpa ou obrigação. Sim para viagens de fim de semana com Helena para visitar museus no Rio. Sim para o casamento da neta de Dona Sônia, onde dancei até meus pés doerem e ri até minhas bochechas doerem. Sim para uma produção de teatro comunitário, onde pintei cenários e descobri que tinha talento para criar paredes de tijolos falsos convincentes e cenas de florestas sonhadoras. Amanda começou seu primeiro ano na USP, estudando serviço social, com foco em defesa dos direitos dos idosos. Ela disse que nossa experiência inspirou sua escolha de carreira. Ela queria ajudar outros idosos que poderiam estar enfrentando o que eu passei. Você deveria falar para minha turma, ela sugeriu um dia, durante um café. Contar sua história para futuros assistentes sociais. Ajudá-los a entender como o abuso financeiro realmente se parece por dentro. A ideia me aterrorizou. Ficar em frente a uma sala cheia de jovens, expondo as partes mais dolorosas da minha história, admitindo por quanto tempo me permiti ser vitimizada, parecia vulnerável demais, cru demais. Mas o professor de Amanda se interessou e, eventualmente, concordei em tentar. No dia da minha primeira palestra, cheguei ao campus da universidade com as palmas das mãos suadas e o coração acelerado. A sala de aula estava cheia de estudantes de rosto brilhante, a maioria mais jovem que meus netos, todos me olhando com expressões de interesse educado. Comecei devagar, falando sobre os remédios, sobre a manipulação financeira, sobre aprender a duvidar da minha própria realidade. Mas enquanto falava, observei seus rostos mudarem. O interesse se tornou preocupação, depois raiva, depois determinação. Quão comum é isso? Perguntou um aluno. Mais comum do que você imagina, respondi, ecoando o que a delegada me disse anos antes. Membros da família muitas vezes se sentem no direito aos recursos de seus parentes idosos. E as vítimas muitas vezes não denunciam porque têm vergonha, medo
ou porque ainda amam as pessoas que as estão machucando? O que teria te ajudado mais? Perguntou outra aluna. Pensei naquela pergunta por um longo momento. Alguém que acreditasse em mim quando eu disse que algo estava errado. Alguém que me ajudasse a confiar em minhas próprias percepções em vez de questioná-las. Alguém que me tratasse como uma adulta que merecia respeito, não como um problema a ser resolvido. Após a apresentação, vários alunos me abordaram com suas próprias histórias. Avós que foram isolados por membros da família, vizinhos idosos que pareciam confusos, mas poderiam estar supermedicados, parentes que gradualmente perderam o controle de suas finanças em circunstâncias suspeitas. Você abriu os olhos deles, Amanda me disse com orgulho enquanto caminhávamos pelo campus depois. Você os ajudou a entender que o abuso de idosos nem sempre é óbvio, nem sempre são estranhos se aproveitando de pessoas vulneráveis. Às vezes, são famílias que se convencem de que estão fazendo a coisa certa. Aquela primeira palestra levou a outras. Centros de convivência para idosos, casas de repouso, faculdades comunitárias. Em qualquer lugar onde as pessoas estivessem dispostas a ouvir uma mulher idosa contar sua história de sobrevivência e recuperação. Cada vez ficava mais fácil. E a cada vez eu sentia um pouco mais de propósito na dor que havia suportado. Uma noite, enquanto me preparava para uma palestra em um centro comunitário na Zona Leste, Dona Sônia bateu na minha porta com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Excitação misturada com preocupação. Margarida, você precisa ver isso, ela disse, segurando seu tablet. Minha sobrinha me mandou um link para um artigo sobre você. Era uma matéria na seção local do Jornal do Bairro, intitulada Coragem de Avó Inspira a Defesa dos Direitos dos Idosos. O repórter havia assistido a uma das minhas apresentações e escrito sobre minha história, meu caso legal e meu novo papel falando sobre abuso de idosos. Mas o que deixou Dona Sônia preocupada e o que fez meu sangue gelar foi a citação no final do artigo, de Daniel. Minha mãe é uma inspiração, ele disse ao repórter. Ela ensinou a toda a nossa família sobre a importância de se defender e exigir respeito. Estamos orgulhosos do trabalho que ela está fazendo agora para ajudar outros idosos. A manipulação era sutil, mas inconfundível. Ele estava tentando reescrever a narrativa, fazer com que ele e Ricardo parecessem apoiadores orgulhosos do meu trabalho de defesa, em vez dos perpetradores do abuso que eu estava trabalhando para prevenir. Ele está usando seu sucesso para reabilitar a própria imagem, disse Dona Sônia com seriedade, fazendo-se parecer bom ao levar o crédito pela sua força. Olhei para o artigo, sentindo aquela onda familiar de raiva que pensei ter deixado para trás. Mas desta vez, a raiva era diferente, mais limpa, mais focada. Eu não estava com raiva de mim mesma por ter sido tola o suficiente para confiar nele. Eu estava com raiva de suas contínuas tentativas de manipular a verdade. Na manhã seguinte, liguei para a repórter que escreveu o artigo. Gostaria de esclarecer algo, eu disse a ela. A citação do meu filho é enganosa. Ele não me ensinou a me defender. Ele foi uma das pessoas contra as quais tive que aprender a me defender. Ele não estava orgulhoso do meu trabalho. Ele foi uma das razões pelas quais o trabalho se tornou necessário. A repórter se interessou em ouvir mais, e me vi dando minha primeira entrevista para a mídia, falando clara e calmamente sobre os detalhes específicos do que Daniel e Ricardo haviam feito comigo. O artigo de acompanhamento foi mais direto, mais honesto, e incluiu a citação completa de Daniel ao lado da minha resposta. Sobrevivente de abuso contra idosos Margarida Santana, quer deixar uma coisa clara. Os membros da família que inspiraram seu trabalho de defesa não foram seus apoiadores, mas seus agressores. Daniel me ligou depois que aquele segundo artigo foi publicado, sua voz tensa de raiva. Você está envergonhando toda a nossa família, ele disse. Os pais dos amigos do Marcos leram aquele artigo. Eles estão fazendo perguntas sobre que tipo de pessoas nós somos. Que tipo de pessoas vocês são, Daniel? Perguntei calmamente. Somos pessoas que cometeram erros e aprenderam com eles. Somos pessoas que estão tentando seguir em frente e ser melhores.
E eu sou uma pessoa que se recusa a deixar que esses erros sejam minimizados ou esquecidos. Respondi. Sou uma pessoa que não permitirá que sua história seja reescrita para deixar seus agressores mais confortáveis. Então é isso? Você vai nos punir para sempre? Nunca nos deixará fazer as pazes? Fazer as pazes não significa que eu tenha que protegê-los das consequências de suas ações, eu disse. Não significa que eu tenha que ajudar a gerenciar sua reputação ou tornar suas vidas mais fáceis. Você quer seguir em frente? Siga em frente, mas não espere que eu te carregue enquanto você faz isso. Desliguei sentindo-me mais leve do que em meses. A conversa esclareceu algo com o qual eu vinha lutando desde o pedido de desculpas de Daniel no jardim. O perdão, percebi, não exigia que eu facilitasse a vida dele. A cura não significava fingir que o dano não havia sido feito. Naquele inverno, recebi um telefonema inesperado de uma mulher chamada Carol, cuja voz estava trêmula de lágrimas. Ouvi você falar no Centro de Convivência de Idosos, ela disse, sobre os remédios, o dinheiro e acho que está acontecendo comigo também. Na hora seguinte, Carol me contou uma história que era dolorosamente familiar. Filhos adultos que gradualmente assumiram o controle de suas finanças. Medicação que a fazia se sentir confusa e complacente. Uma sensação crescente de que algo estava errado, mas ninguém que acreditasse em suas preocupações. O que eu devo fazer? Ela perguntou. Eu a guiei pelos passos que dei. Documentar tudo, encontrar ajuda jurídica confiável, criar espaços seguros para pensar com clareza. Mas mais do que conselhos práticos, dei a ela algo que ninguém me deu durante meus momentos mais sombrios. A validação de que suas percepções eram precisas, que suas preocupações eram razoáveis, que ela merecia mais do que estava recebendo. Você não está louca, eu disse a ela. As mesmas palavras que gostaria que alguém tivesse me dito. Você não está imaginando coisas. E você não é velha demais para se salvar. Aquele telefonema levou a outros. A notícia se espalhou pela rede de centros de convivência sobre a avó da Bela Vista, que entendia, que acreditava, que havia lutado e vencido. Meu telefone começou a tocar regularmente com chamadas de idosos que precisavam de alguém para ouvir, para validar suas experiências, para ajudá-los a encontrar recursos. Eu não era uma conselheira treinada ou uma especialista jurídica, mas era algo potencialmente mais valioso. Uma sobrevivente que podia oferecer a esperança de que a fuga era possível. Tornei-me uma rede de apoio informal para idosos que estavam enfrentando o que eu enfrentei, conectando-os com advogados, assistentes sociais e grupos de apoio. Dona Sônia começou a me ajudar a organizar essas chamadas, usando seu apartamento como um ponto de contato secundário para pessoas que tinham medo de ligar diretamente. Desenvolvemos um sistema. Ela recebia as chamadas iniciais, avaliava a segurança da situação e depois conectava os chamadores comigo se eles precisassem de alguém que realmente entendesse sua experiência. Você criou algo lindo a partir de algo terrível. Ela observou uma noite. Enquanto revisávamos uma lista de pessoas que ajudei a conectar com recursos no último mês. Você está transformando sua dor no caminho de outras pessoas para a liberdade. No meu 75º aniversário, organizei um tipo diferente de celebração. Em vez de uma festa particular com amigos, organizei um encontro de conscientização sobre os direitos dos idosos, no centro comunitário. Convidei todos que conheci através do meu trabalho de defesa. Outros sobreviventes, assistentes sociais, advogados que lidavam com casos de abuso de idosos, membros da família que queriam entender como apoiar os idosos sem assumir o controle deles. Amanda me ajudou a montar painéis com informações sobre como reconhecer o abuso de idosos, recursos para obter ajuda e histórias de sobreviventes que estavam dispostos a compartilhar suas experiências. Dona Sônia fez seu famoso bolo de rolo, e Helena trouxe flores de seu jardim. Naquela sala cheia de pessoas que se reuniram em torno do objetivo comum de proteger a dignidade e a autonomia dos idosos, senti algo que nunca havia experimentado antes. A profunda satisfação de uma vida que encontrou seu verdadeiro propósito. Discurso. Discurso.
Alguém gritou, e gradualmente a sala ficou em silêncio. Olhei ao redor para os rostos que me observavam. Jovens estudantes de serviço social, advogados de meia-idade, colegas sobreviventes, familiares buscando fazer melhor. Esta era minha verdadeira família agora, percebi. Não unida por sangue ou obrigação, mas por valores compartilhados e respeito mútuo. 3 anos atrás, comecei. Eu era uma mulher que não confiava na própria mente, que não podia acessar seu próprio dinheiro, que havia sido convencida de que suas necessidades não importavam. Hoje, sou uma mulher que conhece seu valor, que fala sua verdade, que ajuda outras pessoas a encontrar sua voz quando pensavam que a haviam perdido para sempre. O aplauso foi caloroso e prolongado, mas o que mais significou para mim foram os rostos individuais que pude ver claramente. Pessoas acenando em reconhecimento, enxugando lágrimas, parecendo determinadas a levar este trabalho adiante. Estamos aqui porque acreditamos que a idade não diminui a dignidade, que o relacionamento familiar não justifica o abuso e que nunca é tarde demais para escolher a si mesmo. Estamos aqui porque nos recusamos a deixar que nossos idosos se tornem invisíveis, descartáveis ou gerenciáveis. Após o término do programa formal, as pessoas permaneceram, compartilhando histórias, trocando informações de contato, fazendo planos para futuras colaborações. Encontrei-me em uma conversa com uma jovem advogada especializada em direito do idoso. Precisamos de alguém como você em nosso conselho consultivo, ela me disse. Alguém que viveu essa experiência e pode nos ajudar a entender o que nossos clientes realmente estão passando. Era uma oferta que eu teria ficado intimidada demais para considerar 3 anos antes. Mas a mulher parada naquele centro comunitário, cercada por pessoas que valorizavam sua voz e respeitavam sua experiência, não hesitou. Seria uma honra, eu disse. Mais tarde naquela noite, depois que o último convidado foi embora e Dona Sônia me ajudou a limpar, sentei-me sozinha em meu apartamento, olhando os cartões e cartas que as pessoas deixaram para mim. Mensagens de gratidão de pessoas que ouviram minha história e encontraram a coragem de examinar suas próprias situações. Notas de membros da família que reconheceram padrões problemáticos em seus relacionamentos com parentes mais velhos. Informações de contato de pessoas que queriam se juntar à rede informal que eu criei acidentalmente. Uma carta em particular chamou minha atenção. Era de Sara, entregue em mãos em algum momento durante a festa. Querida Margarida, dizia. Sei que não tenho o direito de te dizer o quão orgulhosa estou do que você se tornou, o quão inspirada estou pelo seu trabalho, ou o quão grata sou por meus filhos poderem testemunhar sua força. Mas vou te dizer mesmo assim, porque algumas verdades valem o risco de ultrapassar os limites. Você transformou sua dor em propósito de uma maneira que ensina a todos nós como é a verdadeira resiliência. Você se recusou a deixar que o que foi feito com você definisse o que você poderia se tornar. Você criou luz da escuridão, esperança do desespero, poder da impotência. Marcos e Jéssica falam sobre sua avó a defensora, sua avó a palestrante, sua avó que ajuda as pessoas. Eles estão aprendendo com você que a idade traz sabedoria, não fraqueza. Que os limites criam relacionamentos em vez de destruí-los. Que lutar por si mesma não é egoísmo, é necessário. Nunca poderei desfazer o dano ao qual contribuí, mas posso passar o resto da minha vida garantindo que meus filhos entendam o que aprendi tarde demais. Que amor sem respeito não é amor. Obrigada por nos mostrar como é a força. Obrigada por se recusar a ficar pequena para nos deixar confortáveis. Obrigada por escolher a si mesma, mesmo que isso significasse nos perder. Com profundo respeito e gratidão duradoura, Sara. Dobrei a carta com cuidado e a coloquei na gaveta da minha escrivaninha, ao lado do caderno onde uma vez anotei os empréstimos não pagos de Daniel. Prova de quão longe todos nós viajamos daquele momento terrível em que ouvi aquelas palavras que mudaram tudo. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, vi meu reflexo no espelho do banheiro.
O mesmo espelho onde reconheci pela primeira vez a mulher em que me tornei depois de acordar de anos de névoa medicada. Meu cabelo estava mais branco agora, minhas rugas mais profundas, mas meus olhos continham algo que lhes faltava há muito tempo: paz. Não a paz da aceitação passiva, mas a paz de uma mulher que lutou por sua liberdade e venceu. A paz de alguém que aprendeu a diferença entre estar sozinha e ser abandonada, entre silêncio e vazio, entre sobreviver e prosperar. Amanhã eu acordaria, faria meu café forte e olharia para minha árvore que florescia fielmente toda a primavera. Atenderia ligações de pessoas que precisavam saber que não estavam loucas, não estavam imaginando coisas, não eram velhas demais para se salvarem. Pintaria aquarelas de cenas que me traziam alegria, visitaria netos que estavam aprendendo que o amor requer respeito, e almoçaria com amigas que valorizavam minha companhia por quem eu era, não pelo que eu podia fornecer. Era uma vida que eu mesma construí, das cinzas da vida que quase me destruiu. Uma vida que era inteiramente minha. E aos 75 anos eu estava apenas começando. Se você está assistindo a isso e se reconhece em minha história, se estão lhe dizendo que você é sensível demais, quando protesta por ser maltratado, se seu julgamento está sendo questionado quando você levanta preocupações válidas, se você está sendo gerenciada em vez de respeitada, por favor, saiba que a mudança é possível. Por favor, saiba que sua voz importa, suas percepções são válidas e sua dignidade é inegociável. Por favor, saiba que nunca é tarde demais para escolher a si mesma, para estabelecer limites, para exigir o respeito que você merece. Por favor, saiba que você não está sozinha. Sua história também importa. E se compartilhar a minha ajuda mesmo que uma pessoa encontre a coragem de se salvar, então cada momento de dor valeu a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida, tudo valeu a pena pela pessoa que me tornei do outro lado. Inscreva-se se isso tocou seu coração. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que não está sozinho, que a mudança é possível, que merece mais. Juntos podemos criar um mundo onde a idade traz respeito em vez de vulnerabilidade, onde a família significa proteção em vez de exploração, onde o amor nunca exige a rendição da dignidade. Você vale a pena lutar. Você vale a pena salvar, mesmo que você tenha que fazer o salvamento sozinha. Especialmente então,